Celebrando o nosso 25º do tempo comum, e é tempo de louvar, agradecer a Deus por todas as dádivas que o Senhor nos dá. Hoje, de maneira muito especial, nós meditamos essa liturgia que nos ensina a rezar, nos ensina a nos aproximar de Deus, para que justamente possamos nos encher da graça e da benevolência do Senhor. Hoje essa liturgia nos fala diretamente à nossa vida, nos fala diretamente ao nosso comportamento diário. Estamos na igreja, mas o nosso comportamento cristão precisa ressoar na vida cotidiana, na vida do dia a dia. A gente vem para a igreja, reza, louva a Deus, adora a Deus, mas as nossas atitudes precisam refletir a imagem do Deus vivo e verdadeiro que está em cada um de nós. Quando nós viemos à Eucaristia, quando nós viemos à Palavra de Deus e ouvimos a Palavra de Deus, é para clarear a nossa vida e nos fazer, de fato, novas pessoas, iluminadas pelo Senhor, grandiosamente iluminados por Deus, para que possamos fazer a Tua vontade. E é justamente essa palavra de Deus que nos ensina que todos nós devemos ser reflexo de um Deus que fala, de um Deus que quer o nosso testemunho, de um Deus que vem ao nosso encontro para nos dizer que é preciso nos tornar simples, sem soberba, sem prepotência, sem maledicência e sem cultivar o mal, que por muitas vezes quer florir em nosso coração e em nossa vida. Ser cristão de verdade, vir à missa, vir à Eucaristia, adorar Jesus, é fazer com que esse Deus possa falar no gesto de todas as nossas atitudes do dia a dia. Quando a gente vem rezar, a gente precisa dar testemunho desse amor de Deus. E aqui a gente pode refletir em vários campos, em várias realidades, a nossa atitude cristã. Quando uma pessoa vem à missa, olha, padre, eu vim à missa. E de repente, trabalha e a pessoa morga no trabalho. Você conhece pessoas assim? Pessoas que é cristã, pessoa que é de Deus, pessoa que dá testemunho do amor de Deus, mas de repente chega no trabalho e fica enrolando. A pessoa às vezes, no dia a dia da vida, tem que estudar, não estuda, tem que trabalhar, fica fazendo serão para não trabalhar, e de repente chega no final do mês, chega no início do mês, a pessoa começa a reclamar, meu salário não caiu, meu salário é pouco. Tem que reclamar mesmo. Mas quando a gente trabalha, a gente tem que dar testemunho em todos os lugares que a gente está. Ou seja, se eu trabalho 8 horas por dia, eu preciso trabalhar as 8 horas por dia. E a gente tem um monte de gente, às vezes, que é cristão, que é católico, que adora Jesus, mas no dia a dia não dá testemunho do seu amor por Deus, ou seja, levando para a vida o seu testemunho. Quando eu trabalho 8 horas por dia, eu preciso fazer bem aquilo que eu me disponho a fazer. Às vezes não é o melhor trabalho do dia, não é o melhor trabalho da vida. Uma professora, por exemplo, católica, um professor católico, por mais que seja difícil exercer a sua função dentro da sala de aula, mas ele precisa oferecer para os seus alunos o melhor que ele pode oferecer, para que seja uma educação libertadora e que possa ajudar aqueles que ele possa ajudar, que ele possa ter contato. Uma pessoa que faz um bolo, que de repente trabalha com bolo e não faz bem o bolo, a gente volta para comprar o bolo? Não. A gente precisa refletir o amor de Deus naquilo que a gente faz. A gente precisa testemunhar o Deus que a gente serve na melhor
qualidade de vida, na melhor qualidade do que a gente faz diariamente. Uma pessoa que é casada, por exemplo, uma pessoa que tem o seu marido, tem a sua esposa, que não zela pela sua família, não é uma pessoa autenticamente cristã e católica de verdade. Uma pessoa que de repente, a gente vai por outros campos também, ser cristão e dar testemunho do dia a dia, porque Deus vê todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Tem gente que às vezes é católico, cristão de verdade, mas às vezes faz tantas coisas que não convém ao cristão. Mas Deus, mas ninguém está vendo. Mas ninguém está olhando, padre, eu vou fazer isso. E é justamente isso que o Senhor hoje condena em nossa vida, que nós temos que ser verdadeiros administradores da multiforme graça de Deus. Porque nada nos pertence, tudo pertence a quem? Quando a gente morre, a gente não leva nada. Muita gente leva a língua de metros, né? Muita gente às vezes leva o mal. E até quando alguém ruim morre, aquela pessoa vira um santo às vezes, né? Oh, meu Deus do céu, essa pessoa morreu, e a gente já falou tão mal dessa pessoa, e de repente essa pessoa está no caixão lá, não fala mais nada. Que pessoa maravilhosa. E é justamente esse ser maravilhoso que nós temos que ser diariamente, louvando, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus, e todas as minhas virtudes cristãs e católicas, eu não posso negociar. Se eu sou um profissional, eu preciso oferecer o melhor que eu posso oferecer. Se eu, de repente, tenho que me comportar de um modo, não é porque ninguém vê que eu vou me comportar de outro, não. Eu tenho que fazer tudo para agradar a quem? A Deus, para agradar ao Senhor. Depois que todos nós cumprimos a nossa caminhada na terra, cumprimos a nossa missão na terra, a gente leva justamente aquilo que a gente plantou, e a gente colhe diante de Deus aquilo que a gente cultivou diariamente. E é justamente esse chamado que o Senhor nos convida a meditar, para que sejamos bons administradores da nossa vida. No final, o Senhor vai nos pedir contas, o Senhor vai nos perguntar, e o Senhor está com os olhos bem grandes em cima de nós, para ver o que nós fizemos, para ver o que nós aprontamos nessa vida, para ver o que nós fizemos no dia a dia de nossa vida, se a gente se comportou bem na igreja, mas se comportou bem também no trabalho, se comportou bem também, de repente, na vida familiar, na vida do dia a dia, com os filhos, com o marido, com a esposa, no trabalho, em qualquer lugar, que a gente possa dar orgulho a Deus pelo nosso comportamento. Tem gente que Deus com certeza tem vergonha, que vem adorar Jesus, que vem adorar o Senhor, que vem louvar o Senhor, mas tem um comportamento de ateu, de herege, de pessoa que não é cristã de verdade, de pessoas que se comportam como inimigos da cruz, como inimigos do Senhor, que às vezes a gente olha no trabalho, companheiro de trabalho, às vezes não quer fazer o que tem que fazer, às vezes enrola em tudo na vida, vive a vida empurrando com a barriga. Mas nós cristãos, filhos de Deus, não podemos empurrar a nossa vida com a barriga. Nós temos que enfrentar a vida, nós temos que ter coragem, solicitude, iluminados por Deus, para que no dia a dia a gente dê testemunho desse imenso amor de Deus, ser bom no que a gente faz, viver plenamente cada momento, cada segundo, para que a gente possa dizer assim: olha, essa pessoa reflete o amor de Deus. É tão bom quando a gente chega num consultório médico, que o médico é católico, que o médico é cristão de verdade, e faz bem aquela consulta, que a gente sai de lá, às vezes sem fazer procedimento nenhum,
E a pessoa, na verdade, sai de lá transformado. Porque chega no lugar bem, chega no lugar que é bem acolhido. E eu conheço tantos lugares, e vocês conhecem também, que a gente chega no lugar e depois a gente fala assim: eu não quero voltar naquele lugar. Não é verdade? Às vezes a gente chega numa clínica, chega num consultório, chega de repente no açougue, numa loja, e a gente fala assim: isso aqui eu não volto nunca mais. Aí quando a gente olha, Marlene, quando a gente olha, de repente está lá no atendente um católico que comunga a Eucaristia, mas vive amargurado da vida, vive reclamando o tempo todo e não atende as pessoas bem. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa que faz, apesar de não ganhar o suficiente, apesar de não ganhar aquilo que merece, porque merece muito mais, quando a gente vê alegria no que a pessoa faz, quando a gente vê alegria e contentamento no que a pessoa desenvolve, a gente consegue ser feliz e ver a felicidade na pessoa. Mas quando a gente chega num lugar que encontra a pessoa com a cara de limão azedo, fala assim: meu Deus do céu, é uma pessoa mal amada, é uma pessoa sem Deus, é uma pessoa sem a alegria do Senhor. Quando a gente vem para a igreja, não quer dizer que a gente, depois que a gente vai sair da igreja, que quando a gente chegar em casa, todos os problemas acabaram. A gente vai encontrar de repente o marido com a cara fechada, a gente vai encontrar a esposa com a cara de limão, de chuchu, não é? A gente vai encontrar os problemas de cada dia. E o que significa isso para nós? Mesmo com todos os dragões de cada dia, eu não posso perder a minha paz, eu não posso perder a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quando eu venho para diante do Senhor da vida, eu preciso sair daqui completamente protegido pelo Senhor, protegido por Deus, vestido com a couraça da alegria, com a couraça da justiça, para que as pessoas digam assim: olha, eu vejo nessa atendente a figura de Deus, eu vejo nessa pessoa que varre a casa a imagem do Senhor, eu vejo nessa imagem dessa pessoa a figura de Deus pela generosidade, porque teria tudo para ser péssimo, para ser uma péssima pessoa, porque ganha mal, às vezes não tem uma vida digna, mas é uma pessoa que irradia a alegria do Senhor. Que diante disso tudo, contagiados por Deus, que possamos ser bons administradores da vida e da multiforme graça de Deus em nossa vida. Temos tudo para que a gente possa encontrar alegria, temos tudo para que a gente possa encontrar a paz, e a nossa fortaleza, a nossa alegria é quem? É quem? É Deus. E o que é que nos resta mais? O resto é resto. Estando com Deus, a minha vida vai ser uma maravilha, porque Deus estará sempre iluminando a nossa vida. Jamais permita que a semente do mal, da tristeza, do sofrimento, possa impedir a nossa alegria de viver uma vida plena, de uma vida feliz. Ou seja, quem está com Deus é um vencedor. Quem está com Deus não tem do que temer. Quem está com Deus, com certeza é feliz e consegue fazer a todos que se aproximam dela, feliz da vida. Que todas as amarras, que todos os sofrimentos, que toda a maldade que há no mundo, jamais nos distancie da alegria que o Senhor pode nos proporcionar. Nada e ninguém vai nos fazer tristes, porque nós temos um grande Deus da alegria, um grande Deus da superação, um grande Deus de amor, um grande Deus que nos dá coragem para enfrentar todas as dificuldades da vida, porque com Deus a gente encontra a felicidade, com Deus a gente encontra a paz, com Deus a gente encontra a verdadeira alegria.
E eu digo assim sempre, que é importante a gente lembrar que a vida é muito pequena, a vida é muito curta, para a gente ficar perdendo tempo com coisas que não valem a pena. Às vezes a gente está no seio da família, vivendo a alegria, e por causa de uma besteira a gente perde a paz. De repente, por causa de cabeça quente, a gente consegue tratar mal alguém, matar, destruir, fazer o mal. Ou seja, com Deus e em Deus, nunca permitamos que a nossa alegria seja realmente cada vez mais plena e grandiosa. Porque no final da vida, tudo que a gente faz, Deus depois nos chamará e falar bem assim, olha, isso aqui. E se hoje, e termino, se hoje Deus nos chamasse, como é que nós fomos administradores de nossa vida? Fomos bem ou fomos mal? Ainda há tempo de sermos melhores, porque como um cristão de verdade, todos precisam perceber a alegria de um Deus que está sempre em nós, que está sempre em nossa vida e que nos dá sempre a alegria de viver sempre mais com a transbordância, com a graça de Deus, porque Deus está conosco e por isso grande deve ser a nossa alegria, porque Jesus está conosco e nada mais deve tirar a nossa paz, nem depressão, nem doença, nem males. A nossa alegria e o nosso sorriso deve ser sempre. E quando alguém nos perguntar, você tem tanto sofrimento, você tem tanto boleto para pagar, você tem tantas doenças, tantos problemas, mas mesmo assim você é feliz? O que a gente vai responder? Porque o meu Deus é maior do que todos os problemas, do que todas as dificuldades, do que todas as provações, porque Deus está comigo e nunca nos abandona. Amém? Glória a Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.